Oi, oi, bagageiros! Vim falar sobre nossa viagem de Sintra. Achei que faltou muito conteúdo nos vídeos, então acho que vale fazer esses recortes durante as imagens e contar um pouquinho pra vocês como é que foi o nosso bate e volta. Então, Sintra é uma cidade linda, gente, super charmosa, pra mim, destino obrigatório pra quem vai pra Lisboa. Fica a 40 quilômetros de Lisboa e tem o trem direto da estação. Então é super fácil chegar. Sintra chegou no seu auge ali, no reinado de Dom Fernando II, e vários artistas, cantores, escritores moraram lá. Essa de Queiroz, inclusive. Então traz uma energia diferente. No nosso caso, nós saímos da estação Rossio, lá do centro de Lisboa, às 9 horas, fomos num sábado. E chegamos em Sintra 9h50, por aí. A estação não tem muito segredo, você sai por um único lugar, mas você precisa decidir por onde vai começar seu dia. No nosso caso, a gente começou pelo Palácio da Pena, porque fizemos algo um pouco geográfico, né? Sintra é uma cidade montanhosa, então o Palácio da Pena fica lá em cima, então a ideia era ir descendo nos nossos destinos. E além disso, em alguns lugares tem horário para você entrar. O Palácio da Pena é um exemplo deles. E eles são um pouco chatinhos com isso. Então a gente pensou, já vamos lá primeiro, a gente já mata esse lugar e depois fica mais tranquilo. Foi isso que a gente fez. Saindo da estação, tem alguns ônibus que levam para alguns pontos turísticos, mas confesso que eu achei um pouco confuso, tava muito cheio, você compra a passagem ali na hora. E como a gente tinha horário, a gente decidiu pegar um táxi que custou 15 euros e eu achei que valeu super a pena, porque por coincidência o taxista era brasileiro, morava lá em Portugal há alguns anos e foi quase que um guia turístico no caminho. Então, Sintra é grande, tá? Tem uma região, mas o centro histórico ele é pequenininho e então a gente foi percorrendo ali, subindo, foi super legal. Bom, e aí chegando lá em cima, todo mundo chega no mesmo lugar, independente do meio de transporte. Você pode comprar o ingresso na hora, tava um pouquinho de fila, mas eu recomendo fortemente que você já vá com o ingresso ali no celular. Nós compramos antes, deu para escolher o horário, a gente inclusive pagou mais barato, porque compramos um combo, que era Palácio da Pena mais Castelo dos Mouros, e saiu mais ou menos 20 euros o Palácio da Pena, tá? Então você chega, passa o seu ingresso e aí tem mais uma ladeira para subir, que você pode subir pela escada ou por um caminho mesmo, ou você pode comprar o transfer, tá? O transfer é um ônibus, gente, é 4 minutos que ele percorre, mas se você tá com criança, mobilidade reduzida, ou se você já tá cansado, recomendo pegar o transfer. Só que assim, ele sai de 15 em 15 minutos. Então, se você der azar, você vai ter que esperar o próximo horário, tá? E aí você faz o caminho, chega lá em cima no palácio. E aí, gente, esse é um ponto importante, tá? Tem uma fila que aí sim é a fila do horário. E eles são bem chatos com horário. Então, fique esperto nisso. A gente chegou bem em cima e tava tranquilo. Pensou, já passamos o ingresso, já estamos aqui, chegamos no nosso horário. Mas não, ainda tinha essa outra fila que de fato é para entrar no palácio. E aí eles organizam por horário, de meia e meia hora. Tem o tour ali, né? O nosso era das 10h30, chegamos, eram umas 10h35, deu super certo. E aí vocês vão ver um pouquinho de como é percorrer o palácio, conhecer os cômodos, inclusive a cozinha, que eu tinha muita curiosidade, e depois desfrutar de uma vista incrível que é o Palácio da Pena, gente.
Bom, e depois de percorrer todo o palácio, basicamente você vai em fila indiana, né? Gente, eu amei. Eu achei que mistura vários estilos. Você consegue entender um pouco da história, né? Porque o palácio é lá do século XII, depois ele foi destruído, depois foi adquirido ali por Dom Fernando II, que era apaixonado por Sintra. E ele misturou vários estilos, assim, tem tanto vários estilos de azulejo, a própria estrutura mesmo do castelo, as cores, a vista é incrível, é sensacional. Então, assim, 10 de 10, tá? Eu gostei bastante. A gente, depois do palácio, a gente foi andando pra Muralha dos Mouros. Dá mais ou menos uns 10 minutos de caminhada, bem tranquilo. E aí, minha opinião é um pouco polêmica dessa muralha, gente. Tem que estar com disposição, tá? Eu nem tenho vídeo, eu tenho, pra falar a verdade, um vídeo de lá, porque eu estava morta, já era hora do almoço. Então, assim, você tem que caminhar bastante. Lá é mais tranquilo, você vê que tem menos visitantes, você consegue comprar o ingresso lá na hora, sem nenhum horário, é bem de boa. E você percorre um caminho bem longo até chegar na muralha. E aí meu sentimento foi assim, cheguei na muralha, legal, posso ir embora? É bonito, eu acho que é mais impressionante pensar que as pessoas construíram uma coisa gigante há anos, né, há centenas de anos, de pedra. Então você fica, gente, como fizeram isso? Mas assim, não acho que é essencial pro passeio, sabe? Eu acho que tem outros lugares também que dá pra substituir, dá pra conhecer. Eu achei muito fofo que no caminho tinha um músico cantando ali, tocando, e parecia um filme. Eu gostei bastante, mas assim, nossa visita foi bem rápida, a gente nem percorreu toda a muralha. Foi mais pela história mesmo, né? Porque a muralha foi feita ali há muitos e muitos anos atrás. Ele foi fundada por muçulmanos, né? E foi ocupada pelos mouros até 1147, por aí. E hoje tem, inclusive, escavações arqueológicas, eles descobriram muitas coisas. Então, enfim, quem gosta, acho que eu vou deixar algumas fotos, porque é a única coisa que eu tenho, pra mostrar pra vocês. E aí vocês decidem se vale ou não. Então a gente saiu da muralha e foi direto pro centrinho pra almoçar e ir num lugar que eu tava super ansiosa, que eu já vou mostrar pra vocês. Decidimos pegar um tuk-tuk, foi uma aventura. Eu não me lembro o valor, eu sei que lá eles cobram por pessoa, o Léo negociou com ele, porque não era um caminho tão longo. E aí ele deixou lá a gente num ponto do centrinho e a gente foi explorar pra entender e procurar um restaurante. Paramos no Passo Real, o nome do restaurante, tinha uma área interna e uma área externa super gostosa. Eu pedi um prato de bacalhau, o Léo pediu um salmão, o Léo é meu namorado. Ele pediu um salmão, a gente pediu uma porção de batata frita, bebida, etc. Deu 51 euros. Achei o preço ok, bem ok pelo lugar e também pelos pratos. O bacalhau tava muito gostoso mesmo, o azeite maravilhoso. E aí depois a gente foi pra Casa da Periquita, que eu estava muito ansiosa, gente, pra conhecer essa doceria, né? Eles não chamam de doceria, mas é como se fosse uma doceria de 1800 e alguma coisa. Tem um doce super famoso que é o travesseiro e eu estava super ansiosa para experimentar. Vocês vão ver aí.
gostoso? Muito bom, muito, muito, muito bom. Vamos provar. Gente, dando mais informações da Casa da Periquita, existem duas lá, tá? A primeira, que foi a que a gente foi, sentamos, fomos super bem atendidos. A moça, uma fofa, ela nos recomendou os doces. E esses docinhos aí, mais uma água que a gente pediu, que lá eles vendem de 1,5 litro, saiu 8,70 €. Achei até barato, inclusive por ser um lugar tão histórico, tradicional, né? E subindo a rua tem a Casa 2, tá? Quase ninguém conhece e confesso que achei a Casa 1 mais fofa, mais típica, mas tem lá também porque enche bastante. E saindo da Casa da Periquita, nós fomos pro... Esqueci o nome do lugar. Quinta da Regaleira, gente. Esqueci o nome do lugar. Quinta da Regaleira. O Léo é arquiteto, ele estava louco para conhecer esse lugar. Ele era do Antônio Augusto. Antônio Augusto viveu de 1848 a 1920, ou seja, essa propriedade foi construída ali no final dos anos 1800 e, gente, é impressionante como aquilo podia ser a moradia de alguém, tá? Eu tenho mais vídeos de lá, que inclusive tem o poço iniciático, tá? Eu não sei exatamente para que servia. Eles faziam alguns, não sei se rituais, eles tinham alguns encontros ali. Mas o poço foi inspirado na obra do Dante Alighieri, ali das camadas, né, do inferno, enfim. Então, assim, eu amei, o lugar é lindo, o jardim é lindo, a casa é linda, esse poço é muito curioso. Então, vale muito a pena. Nem todo mundo vai nesse lugar. Ele também precisa comprar o ingresso por horário, tá? Dá pra comprar lá. Eu vi gente comprando lá na hora. Mas eu não recomendo porque, assim, nem sempre você vai conseguir pro horário que você quer, tá? Então, a gente, por exemplo, comprou pras 3h30 e deu super tranquilo pra ir almoçar. Depois a gente foi caminhando, deu uns 10 minutinhos do centro e percorremos lá, curtimos, super tranquilo, tá? O valor do ingresso foi 15 €, achei justo também pelo lugar. E fica aí com as nossas imagens.
investimos um tempinho nesse lugar, porque no mapa você consegue ver, tem cada lugarzinho assim, sabe? Então tem esse poço iniciático, tem a casa dele, tem como se fosse uma capelinha que ele também construiu, tem um jardim, enfim. Então aproveitamos bastante, o Léo amou, foi inclusive um arquiteto italiano ali que ajudou a construir. E aí terminamos o nosso dia em Sintra. Mas antes, passamos, gente, na casa da periquita de novo e compramos uns docinhos para comer na pracinha, em frente ao Palácio de Sintra, que nós não visitamos, mas todo mundo falou que vale a pena, então quem sabe da próxima vez. E a gente fez essa caixinha de doces e comemos ali super tranquilo, curtindo. E depois já fomos a pé também para a estação de trem e pegamos o trem ali das 5 e pouquinho até lá Lisboa, a nossa estação. Então, assim, vale super a pena ir para Sintra. Claro que tem vários lugares para conhecer, como eu disse, você precisa fazer um roteiro para não chegar lá perdido, entender um pouco ali dos caminhos, da geografia, para não ficar num vai e vem, desce e sobe, né? E ter mais ou menos uma ideia dos horários também, já que alguns ingressos precisam de horário. E aí, em todo vídeo eu quero mostrar, a gente sempre compra um imã e de Sintra foi esse, e eu achei super fofo. Então é isso, fica aí com o nosso último vídeo e um beijo, até a próxima, gente! Gente, voltamos lá e compramos travesseiro, uma delícia, eu amei, 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 diferente de todos que a gente já comeu, né? Uhum. E antes de ir embora, a gente passou lá pra comer aqui na praça, delícia.